Ô, Tainá, canta uma musiquinha pra nós. Oi, João, boa noite, meu amigo. Boa noite, querido. Você me pegou desprevenida hoje. Alô, Hoje eu achei que alguém vai ouvir. boa noite, João. Boa noite, agora sim. Agora sim. Todo mundo aqui, exceto a Tainá e o João, é de BH mesmo? Ou tem alguém de fora? BH é Contagem, né? Sim, BH. É, só BH. Sazedo, Marília, pois é. Bom, vamos lá. Ninguém quer cantar? Passou o violão. Ah, Tainá tá com o violão, isso aí. Só na casa, Tainá. Corri ali, deu um jeito. Vamos lá. Todos querem se ajudar. O problema está na raiz. Ao falar, tem tudo a aceitar. Preparemos as crianças, permitindo que com vasos do Evangelho, nossas mãos a Jesus vão ajudar a iluminar, a destruir, a consolar. É caridade semear, se cada um com um pouco ajudar, previremos ver a felicidade aqui. Vem lá, tchurundara, 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 Que bacana. Obrigada. Essa música é de um amigo nosso daqui, Comunicadores da Manhã, trabalha com comunicação. Boa noite, pessoal. Boa noite, Franco. Boa noite. Joga, meu querido. Tá joia. Ó, vou tentar tocar aqui, mais uma vez, se eu parar, porque é no dedinho, é pra permitir aqui, tá? Deixa eu pegar uma letrinha aqui. Vamos lá. Naquela manhã em Jerusalém, a saudade foi maior. Desculpa aí a letra, peraí. Eu tô antecipando, eu tô sem a letra. Ó. Naquela tarde em Jerusalém, o céu estava tão
fazendo até o vento se esconderá pra chorar. E eu também chorava amargamente, lembrando em minha mente os teus olhos, aquela chama em teu olhar, os teus olhos de quem sabe amar. Meu coração de mulher muito tempo buscou o amor em ti, encontrei. Como viver sem você, sem a tua amizade, sem o teu carinho. Naquela manhã em Jerusalém, a saudade foi maior, então fui em busca de ti, mas a pedra não estava no lugar, o sepulcro era vazio, uma voz me chamou. Então vi os teus olhos, aquela chama em teu olhar, os teus olhos de quem sabe amar. Você está aqui e tudo está em paz. Você está aqui e tudo está em paz. Você está aqui. Na verdade, eu não deveria nem estar cantando, né, gente? Eu tô com um problema na garganta e como os músicos não apareceram, e tem a Tainá, ela canta outra. É Rita, é a Iris. Essa próxima música é Tempo de Brilhar, de um compositor da região, que a gente considera ele o Roberto Carlos do Espiritismo. Ó, então manda ver. É Eduardo Barreto. Quem quiser conhecer mais o trabalho, tem muita música dele no Acervo Espírita. Olhe para trás, veja as pegadas que você deixou. Onde foram dar sonhos, castelos que idealizou, tesouros de que se serviu, e o que você retribuiu à vida.
pare pra pensar no que você faz pro mundo ser melhor. O destino sempre lhe sorriu. E o que você retribuiu a vida. É tempo de amar e construir a paz, incendiar a terra de esperança, tocar o esplendor da vida florescer, descendo as vestes suntuosas das manhãs. Olhe para trás, veja as pegadas que você deixou, onde foram dar sonhos, castelos que idealizou, os tesouros de que se serviu. E o que você retribuiu a vida. Você fala que hoje o mundo anda de mal a pior. Pare pra pensar no que você faz pro mundo ser melhor. O destino sempre lhe sorriu. E você retribuiu a vida. É tempo de amar, construir a paz, incendiar a terra de esperança, tocar o esplendor da vida florescer, descendo as vestes suntuosas das manhãs. Das manhãs. Das Muito bem, Tainá. Que bacana. Obrigada, João. Eu agradeço, nós agradecemos. Parabéns. E nosso amigo Tim tá aí. Né? A nível de hoje. Seja bem-vinda, Lada. Larissa, seja bem-vinda. Cadê o Tim? Vai cantar uma nossa, Tim? Ô, João, beleza? É tu, Tim, tá joia? Oi, João. Oi, gente. Tudo bom, pessoal? Uai, o Tim tá desencarnado, eu não tô vendo ele não, ó. Saudade demais de vocês, uai. Pois é. Ei, Rita, tá bom, querida? Ó, minha família aí, o Braulio. É. A babetagem aí já. A babetagem tá aqui. Pois. A babetagem. Certo. Ei, Iris. Ó, menina. O tema hoje é bom, hein, gente? Alô? Hoje o tema é bom. Uma coisa que ninguém conhece. O tema é muito novo. Estamos precisando, né, Ruth? Tema novo, que ninguém sabe o que é. É. É uma coisa que acontece com a gente, né? Boa noite. Nós estamos todos em vida. Testando violão, João. Tá ótimo, Tim. Não atrapalha, não. Em asas de som e luz, sempre a nos guiar pelo espaço.
estrelas sobre o mundo. Ah, sempre amor. Num grande silêncio, um anjo a cantar, no olhar que se lança no peito da brisa, já sempre tanto amor. Livre e forte vou em asas de som e luz. A luz guiar pelo entre estrelas sobre o mundo. Assim, Ei, saudade do coral. saudade mesmo. Coisa boa. Ah, Quem toca agora, João? Só na caixa. Aí eu ainda? É você ainda. Então tá bom. Vamos lá. Naquela tarde em Jerusalém, o céu estava tão cinzento, até o vento se escondera pra chorar. E eu também chorava amargamente, lembrando em minha mente os seus olhos, aquela chama em teu olhar, os teus olhos. De quem sabe amar. Meu coração de mulher, muito tempo o amor. E em ti, enfim, encontrei viver sem você, sem a tua amizade, sem o teu carinho.
Naquela manhã em Jerusalém, a saudade foi maior e então fui em busca de ti, mas a pedra não estava no lugar. O sepulcro era vazio, uma voz me chamou e então vi os teus olhos, aquela chama em teu olhar, os teus de quem sabe amar. E então você está aqui e tudo está em paz. Você está aqui e tudo está em paz. Você Aqui. Gente, o pessoal, os músicos aí de plantão aí, olha a relíquia, eu mexendo nos meus negócios hoje, olha a relíquia que eu encontrei nos meus documentos hoje. tá dando pra ver não, arreda um pouco. Apostila de música da Confai de 1995. Eu não tinha nada. Tudo cifrado. Eu não era dessa época, não. Manda mais pra nós. Eu não tinha nascido, não. Escolhe uma aí, manda pra nós. Não, né, João? Não. Tá, ela tá toda cifrada. Escolhe uma aí, pô. Não, hoje quem vai tocar é o Glácio. Ele veio até mais cedo hoje. Isso. Tinho, não sabe por que, Tinho? Hoje? Não, porque hoje é aniversário da Vanessa. Batutinho, Dia do aniversário eu não toco. Olha, Leozinho. Superstição. Escolhe uma pra nós aí, Léo. Toca aí, Leozinho, então, uma música pra prece pra gente. E aí? Nossa, eu tô nem com o violão aqui, próxima vez aí, porque eu não tava nem Tá, João? Eu nem sabia que o Léo tocava violão. preparado, não. Então vamos lá fazer a prece, então. Deixa eu ver aqui. Vai dar aí, Achou. achou o violão. Achei aqui, mas alguma sugestão aí? Deixa eu ver aqui. Vai eu como prece. Toca a sua de Emmanuel. Ok, mano. Nossa senhora, tá coisa. Deixa eu no caso pegar uma pastinha aí, rapidinho. Ah, meu Deus do céu. Eu não lembro disso, não, aí. Nem você lembrou, peraí. O Grato e tocar, né, Grato? Esqueci É o o violão. Glácio, o Glácio enquanto isso, é Glácio. Vou esperar o Léo voltar, porque eu não falo na ausência da pessoa. Na ausência da pessoa, eu não falo, não. Aí, o Léo chegou. Eu vi aqui, hein? E Alexia? Aqui, ó, peguei minha pasta aqui. Aí sai alguma coisa aqui. A coisa mais fácil. Mandar um alívio aí, então.
achou pastinha aí, né? Uma pastinha aqui, meu filho. Tem que achar aqui. Oi? Todos, hein? Muito bem, chefe, a palavra é sua. Obrigado, viu, Léo? Eu tive a esperança no momento de que vocês não iam me encontrar escondido aqui, que nós íamos ficar ouvindo músicas. Tanto músico, né? Bem, abraço aos amigos, abraço. Tudo bom? Obrigado, Léo. Encontrar os amigos no caminho. E desde mais cedo, eu pensei em agradecer ao pessoal pela confiança, pela acolhida, na certeza de que o amparo que nós fazemos é a tentativa de semear e o acolhimento que as pessoas têm em relação à palavra se assemelha ao que fazia Maria, que guardava as palavras em seu coração. Então, a expectativa de que seja útil para a vida, e aqui novamente nós vamos falar sobre um tema que é da existência. É um tema complexo e um dos motivos porque esse tema ele é providencial é porque nós temos tido acometimentos de depressão, este mês amarelo, né, que o pessoal coloca com o tema do Memória de um Suicida. Então, para a gente entender um pouco a dor e fazer amizade com ela. Vamos lá. Primeiramente é o seguinte: a dor é uma criação divina. Por que esse fundamento é importantíssimo? Ele está em consonância com o que nós dissemos a outra vez, de que Deus está presente em todos os lugares. Deus é natural, forçosamente, filosoficamente onipresente. Sendo onipresente, está em todo lugar. E mesmo quando o espírito da estatura evolutiva, por exemplo, do Papa, se pergunta, em vez de dar um campo de concentração, né? Onde estava Deus nesta hora? Estava ali em toda parte. E na idade medieval, no período medieval, Deus estava presente. E quando uma pessoa sofre assim, dores lancinantes, né? Deus está presente.
Agora, o mais complexo filosoficamente, mas que é uma decorrência muito natural, se nós dizemos que Deus é o criador de todo o universo, ele também é o criador da dor. E quando o Buda identifica e nos ensina as 3 grandes leis, a velhice, a doença e a morte, significa que todos nós estamos sob essas injunções pelo estado material do nosso globo, do nosso mundo, mundo que nos alberga. Então, primeiramente isso, a dor é uma criação divina, faz parte do universo em que nós evoluímos e negá-la é impossível. Evitá-la em algum aspecto é possível, mas é importante nós a compreendamos filosófica, religiosa e cientificamente. Cientificamente nós pesquisamos até em busca do alívio, mas o sentido filosófico é importante, é o que estamos fazendo agora e é o que faremos daqui para frente, tá? Primeiramente, definição de dor. Ela é uma força. Ela é uma força desagradável. Lutamos contra ela, lutamos contra a velhice e lutamos contra a morte. Tudo inevitável. O que nós procuramos fazer às vezes é minorar, evitar, trabalhar alternativas de retardamento, de alívio, de amenização. Mas por ser lei, por fazer parte da lei divina, ela está presente nas nossas existências. E ela está presente na própria lei de destruição, nas relações entre as matérias, nas colisões, nas intempéries, nas relações entre as espécies, entre os espécimes. E a dor às vezes pode ser invisível, falaremos disso. O conflito é dor, a angústia é dolorida. Então ela é invisível, ela é desagradável, isso trabalha no nosso instinto, no sentido de, dentro do possível, a repelirmos, evitarmos, atenuarmos. A lei de caridade, naturalmente, está num dos livros da codificação, explica que é muito natural que a pessoa procure se livrar da dor e livrar o outro da dor. E a espiritualidade ainda usa uma comparação. Alguém tem um espinho encravado, ela vai naturalmente querer tirar ou querer que tire. Aquela fábula, né, do leão que ficou gratíssimo e recordou por gratidão, porque um ratinho tirou um espinho que estava na pata dele, e depois ele também protege o ratinho. É um elefante ou é um leão? Acho que é um elefante que depois protege o leão. Bem, a gente vai falar da fábula sem planejar. O ratinho salva um bicho grandão, o bicho grandão salva o ratinho de outro bicho. Tá? Eu acho que foi um elefante ou um leão. Depois a gente lembra isso aí. A principal essência, tá? A letra mata, o espírito vivifica a letra. É bom que eu conto com vocês. Só que agora demora, se deu para começar a gravar isso tudo, então isso vai caindo lá nos micros lá da internet. Então ela é uma força, ela é invisível, ela é desagradável e ela faz parte da vida de relação conosco e com os outros inclusive com a matéria. Se não existisse a dor, né, nós seríamos o quê? Talvez coisa, porque primeiro é que ela é comunicada pela energia vital e pelos nossos neurônios, as nossas células do sistema nervoso. A outra também, porque a dor às vezes ela é provocada por fatores externos, então nós somos sensíveis. Nós somos vivos e somos sensíveis. Sem qualquer dessas duas questões, nós seríamos seres estranhos, talvez robôs. Alguns efeitos da dor, alguns anúncios. Ela tem capacidade de denunciar que alguma coisa não está bem. Ela avisa que existe uma inflamação, uma infecção, uma insuficiência. Ela prenuncia. Às vezes ela tem um mal maior que poderá acontecer. Então nós temos sintomas, e esses sintomas indicam algo que pode ou não ser prevenido, evitado. O medo é dolorido. Às vezes nós temos dor de uma situação e ela move o nosso instinto de conservação. E o medo também é dor. Ela às vezes inibe, ela impede que façamos algumas coisas. Por exemplo, a coluna está incomodada, então ela impede alguns movimentos. O quadril dificulta a questão da caminhada.
Aqui nós estamos dizendo que é bom ou ruim, apenas dizendo que um efeito natural da dor causa esta situação. A dor, ela dobra, né? Em que sentido? Pessoas que têm muito medo de dentista vão ao dentista quando não suportam mais a dor. Ela absorve, né? Aqui nós temos no Consolador conhecidas e muitas dores que eu não conheço, né? Mas há algumas pessoas com muitas patentes, né, de histórico de dor, que trabalharam no campo de guerra. O Léo trabalhou no histórico poderoso do campo de guerra e tem patentes fortes. Lúcia tem testemunhos importantíssimos. Eu tinha ali, né? O menino, que eles receberam por um tempinho, no plano físico, atletista, experimentaram dores sobre as quais nós falamos, mas que não experimentamos. Falaremos de algumas que conhecemos, tá? A dor pode ser prolongada, demorada. Agora entrou o Fábio. O Fábio é médico. Esse papel de apresentar isso tudo é uma maravilha. Um vem com música, o outro é médico. E aí vai. Continuemos. Quando eu vi que o Fábio entrou, quase que eu mudei de assunto. Eu estava falando outra coisa. Mas ele não vai suportar o estudo por muito tempo, daqui a pouco ele sai. A dor ela pode ser muito breve, e a dor de cabeça temporária. Prolongada, é aquela dor que demora, perdura mais, e ela pode ser uma dor assim permanente. Ela não é perpétua, mas ela pode demorar, de tal modo que nós temos que conviver. Se de fato a dor também relembra, né? Às vezes ela mostra os registros que o nosso corpo físico recebe como repercussão do nosso corpo perispiritual. Então, onde tem a memória espiritual das vidas, repercute no nosso corpo físico. Eu só falei mais diferente agora, com mais dificuldade, né? Questão mais científica, porque, como disse o Fábio, é médico, ele está participando, a Larissa, tá? Vamos lá. Então, essa dor pode ser duradoura e pode ser também recorrente, né? A dor recorrente, essa eu experimentei umas 7 vezes, né? Quem tem cólica renal sabe que é uma dor, uma cólica renal recorrente, que depois, no meu caso, se interrompeu. Mas ela é poderosa. Então, quando dizemos que ela absorve, ela nos faz assim, uma situação patética, né? Quando se fala em resistência para a dor, muitas vezes, nós que estamos no corpo masculino, parecemos ter menos resistência, mais manha, sei lá, mas cólica renal, ela manda você assim, abaixa, rola, finge morto, mas não morre, né? Que corrente é essa? E às vezes é descontínua, né? Aquela que alterna, vem de vez em quando. Mulheres enfrentam isso às vezes com ciclos mais ou menos dolorosos. Então a dor pode ser alternante, tá? Bem, outro aspecto para nosso estudo, o papel da mente. Em que sentido a mente ela é importantíssima? Primeiro é porque às vezes ela retroalimenta. Quando nós nos fixamos na dor, quando nós nos lembramos do quanto sofremos no passado, a infância que tivemos, e as penúrias, e alguma coisa que alguém nos falou, essa dor dói de novo. Então a dor pode ser evocada e ela pode ser retroalimentada pela nossa mente. É óbvio que vocês já estão deduzindo que a antítese é verdadeira, a antítese. Então o perdão das ofensas, o esquecimento, alivia, conforta. A mente então pode retroalimentar, ela pode aliviar, ela pode sublimar, veremos isso, ela pode relativizar, não é meio assim, olha, a minha dor está grande demais da conta, mas nem se compara com o que tal pessoa experimenta, o tal pessoa experimentou, vivenciou. Existe muita iniciação e temos a maior gratidão e respeito por pessoas católicas da linha protestantista, né, também, que assistem ao estudo, e livres pensadores, né, e que acolhem cada um dentro da sua crença sem se sentir ofendido e entendendo que nós procuramos pegar todos os elementos, porque
A doutrina espírita, por exemplo, ela é proveniente do século XIX e ela colhe elementos das diversas doutrinas, das diversas essências, da essência cristã e orientais, para compor o seu conjunto doutrinário. Ela é reconhecida nessa reverência que ela tem, essa história humana que foi construída, porque, por exemplo, se nós falamos em debate, diálogo, nós estamos falando de uma retórica, de uma análise dos discursos que veio de antes de Cristo na Grécia. Então, a história ela deve ter uma gratidão com tudo que foi construído anteriormente. Então, muitos dos elementos que nós falamos de retroalimentação, de perdão, de reflexão, de relativização, isso foi aprendido inclusive nos mosteiros, inclusive nos templos, inclusive nos grupos de iniciação e de contemplação. Pessoas que refletiam no sofrimento do Cristo e diziam assim: olha, nosso sofrimento é menor. E mentalizavam o mantra de Paulo: eu completo em minha carne os padecimentos que faltam a Cristo. Então elas oferem, elas conseguem força através dessa reflexão, desta solidariedade ativa, dolorida, testemunhada, ofertada a Jesus. A dor pode ser física, pode ser emocional, pode ser mental. Hoje nós já temos reconhecimento das doenças psicossomáticas e temos, cientificamente, eu aprendi do modo mais científico, através do espírito mais querido meu, no plano físico, na época. Hoje tem outro, né, que participa, a esposa, a Maura, mas era minha mãe. E através dela eu aprendi que a depressão é uma doença que precisa de ajuda médica, psiquiátrica. Nós achamos às vezes que a depressão ela pode ser superada pela mentalização, apenas pela prece. Conseguem isso os espíritos iniciados. Nós que somos espíritos mais comuns, nós ficamos de tal modo absorvidos nesta noite que não percebemos claridade, graça e gozo. Isso tem a ver com fatores, inclusive, hormonais. E às vezes tem a ver com questões de vidas anteriores que trazem um peso e um esmagamento. Precisa de auxílio, de elevação, de ajuda. Ajuda que a espiritualidade revelou, pessoas pesquisaram e os médicos receitam. Então isso é próprio de um mundo que está mais evoluído, mais no caminho da regeneração, ter o alívio científico, o alívio médico, o alívio psicológico, o alívio psicanalítico e o alívio espiritual. Então, das doenças que é invisível, a doença, né, a física é fácil dizer. A física a gente diz assim, tem uma hérnia, tem uma fratura, que é uma questão ali ocasional, um acidente, tem uma contratura, alguma questão nesse sentido. Isso nós só experimentamos e conhecemos, mas nós, pensando pelo aspecto espiritual, vamos reconhecer que as doenças são invisíveis, muitas delas, as dores são invisíveis e não são menos reais do que as dores físicas. Então, as matrizes disso têm a ver bastante com nossos desalinhamentos. Desalinhamento significa aquilo em que nós estamos fora do eixo de melhor sintonia divina. Mas às vezes, como dissemos, é contingência. Alguém está lá numa região selvagem e é atacado por um animal. Contingência do plano físico e da condição material. Mas então, até certo ponto, é da natureza do nosso corpo, que o coração se canse, que os hormônios baixem a sua produtividade, que nós fiquemos mais assim, combalidos, mais enfraquecidos, menos resistentes. Isso é da natureza material do corpo. Agora, as matrizes são tanto assim os nossos desalinhamentos, e a matriz em relação ao passado é angústia, em relação ao futuro é ansiedade. A doença é o fato de nós termos inconformismo, por exemplo. Aí são matrizes de doenças e que às vezes ficam somatizadas. Para o time que sugeriu aquele regulador de claridade, eu continuo ficando na frente da porta em 1 metro quadrado aqui no quartinho, porque está chegando o produto que encomendei. Disseram que vai demorar, mas está para chegar em setembro.
Aí acho que eu ia fazer Photoshop para ficar mais fácil me enxergar. Então, angústia e ansiedade. Bem, depressão, então, uma dor poderosa. Pessoas que têm presença midiática, que são influenciadoras, falam que tira a graça de tudo. O jogador de futebol já tem exemplos de alguns que têm depressão e achar graça chutando bola, jogar uma bola entre 3 paus. Imagina. Humorista, tentar fazer rir se ele não está com riso na alma, né? Uma alegria no espírito. Então, depressão própria da tristeza e a ansiedade pode levar a desvario. Então, também a raiva e a irritação também são dores. Quando nós pensamos nessas rivalizações, nesse ódio, né? Nessas opiniões assim, pesadas, ácidas, amargas, avinagradas, essas questões de temperos fortes, apimentadas, numa medida o tempero é bom, assim como as paixões, quando extrapola o sofrimento. E a raiva também se torna uma dor que a pessoa carrega, é como se fosse mesmo um espinho que fica ali espetando novamente. Lembremos então, o desalinhamento, a raiva, o espinho e a retroalimentação, quer dizer, é uma tortura que a pessoa se impõe, é uma dor. Voltaremos daqui a pouco, é claro que nós entramos na parte do tratamento, né? É dor a perda, a saudade. Então nós solidarizamos neste momento, por exemplo, com pessoas que têm parentes internados e que não nos pode visitar e que estão internos e não podem receber as visitas. É dor a perda parcial ou mais extensa da autonomia, ficar dependente. É dor, isso de acordo com a mente, tá? Falaremos nisso. É dor a perda e a ruptura. Quanto problema passional por não aceitarmos a perda. Perda profissional, a perda no jogo, a perda afetiva, a perda da fama, a perda da juventude. Esse mês está muito carregado, né, desses sentimentos de perda, de desistência. Então, a aura do mundo fica muito assim. Por isso é importante falarmos nesse tema com carinho, com força, com esperança e com fé. A perda das forças, né? A velhice leva, então, mais ou menos, leva a isso, e a doença também leva. Tem também as dores do não ganho. Notemos que isso aí são doenças, estamos citando agora, das nossas dificuldades morais, tá? Então tem as perdas e tem o que não é ganho. Exemplo, inveja. Eu tenho inveja, alguém ganha na loteria e parece que ele ganhou e eu perdi, que eu deixei de ganhar, eu deixei de ter o que eu já não tinha. Mas se eu colocar na minha mente que é um não ganho, se eu colocar como perda, a inveja dói. Ciúme porque perdi, ciúme porque não ganhei, ciúme porque estou carente, estou vazio, projeto a culpa do meu vazio na pessoa e trago o veneno para mim mesmo. Complexo. O complexo também é uma questão que nós estamos às vezes acalentando. Ele pode advir de muitas situações, inclusive de estar numa condição de vida social hoje física inferior à outra que nós já tivemos. Então nós temos a impressão de que somos menos do que já fomos. E aí há um inconformismo, né? Eu já poucos sonhos que eu me lembro, mas já tive sonho em que eu achava que eu era forte, o cabelo era bom e não usava óculos, e era menino, então. Aí eu olhava para o espelho e falava, agora sim, porque eu me revi. Mas na condição, no contexto em que eu estava, é melhor que não estou hoje, porque eu não estava usando bem esse recurso. Então, o complexo, às vezes, é a consequência de quem foi príncipe e está sapo, foi forte e está fraco, foi rico e está pobre, foi bonito e está feio, foi homem e está mulher, foi mulher e está homem, foi branco e está negro, numa outra sociedade foi negro e está branco.
complexo, às vezes, é essa questão que era a aceitação, e aí começa a entrar os remédios, né? Aceitação é importante, alívio é importante, prece é importante, compreensão é bom para tudo, é a panaceia, aquele remédio que serve para tudo, porque nós temos iluminação, compreensão, esperança, tempo, reconhecimento da onisciência, da onipresença, da onipotência de Deus, de que as coisas têm razão de ser, que tudo é justo e tudo é bom. Aí a dor dói menos. No Oriente se fala que a paixão gera apego, o apego gera dor, que traz morte, né? O apego gera dor e a morte traz morte, a morte também gera dor, e aí tem o recomeço, é a roda das reencarnações. Paixão, apego, aí vem a dor ou a morte, um ou outro, primeiro, segundo. Aí o recomeço. Bem, se nós trabalharmos na fonte da paixão e trabalharmos na consequência do apego, de maneira que nós consigamos trabalhar o desapego, que não é nem negligência nem displicência, é superioridade moral, que se fala no Oriente, estamos todos alunos, né? É que nós vamos nos blindar ou vamos nos tornar paralelos com essa dor, porque estaremos tão centrados no eixo divino que essa dor dos desalinhamentos passa por nós. É o Francisco de Assis, o lobo, né? Quem fez eu ao irmão lobo a fim de que ele me faça mal? Por que demos o título? Eu gosto dos nomes pequenos, né? Deus, justiça. Por que colocamos irmã dor? Para que nós compreendêssemos o início. Ela é criatura divina. Nós somos criaturas divinas, então nós somos irmãos. Ela é a nossa amiga da evolução, nossa companheira da evolução. Tem que falar bem dela, porque você vai ficar bravo. Vamos lá. Modos de enfrentar a dor. Nós temos a analgesia, anestésia, a importância do analgésico nos campos de batalha, nas regiões, nos lugarejos, nas regiões afastadas, desassistidas. Podemos reagir através de cirurgias de correção, uns para aperfeiçoamento. Quando falamos assim, estética é vaidade, não necessariamente. Pode ser uma correção de uma cirurgia de uma situação de nascimento, né? E aí aquela correção é necessária já no ato do surgimento do corpo físico, do nascimento, da reencarnação ou da encarnação. Outro modo de reagir é o extravasamento, né? É a maneira de nós tentarmos distrair a atenção em relação à dor. Esse extravasamento pode ser através de pensar em outras coisas, pensar em coisas mais positivas ou praticar o bem para esquecer a dor. E muitas vezes, no plano físico, acontece nós extravasarmos de maneiras assim, afogar as dores. É evidente que isso nos enfraquece. E às vezes o problema moral que surge preocupa mais a espiritualidade que nos acompanha, a evolução, do que o problema físico que estamos deixando de enfrentar. Outra maneira, negar a dor. Isso pode se dar pela hipnose, pode se dar pela mentalização de desviar, pode se dar pela iniciação espiritual, isso pode se dar pela alienação. É recurso de cada um. O problema, quando se trata de uma negação de uma dor emocional, é que uma imperfeição fica desconsiderada e pode ocasionar situações como dupla personalidade, pode tipos de desvios, estados psíquicos, né? Nós podemos causar tipos de neuroses, de psicoses e questões mais complicadas por não fazermos o tratamento, por não procurarmos nos conhecer. Outra possibilidade com a dor, que aí é importante, né, é antes tem a fuga, né? É uma situação extrema, complicada. Quando falamos fuga, qual a diferença entre extravasamento e negação? Quando falamos da fuga radical. Esta que a espiritualidade trabalha tanto para coibir, contornar, evitar, que a dor é um aprendizado e nós estamos compulsoriamente, obrigatoriamente matriculados nesta escola da dor. Quando ela acontece neste grau, é um desafio imenso. Falar é fácil, e tenho certeza de que falo de onde sucumbi várias vezes. Então, a continuidade, cada minuto a mais neste plano físico, é um
aprendizado diferente. Envelhecer parece meio sem sentido, encontrar alguém moribundo lá, esquecendo das coisas, parado, sem autonomia, sem estar com os parentes, parece vegetativo. Mas estados psíquicos são trabalhados ali, e renovações do poder espiritual, alívios que ele experimenta através do corpo físico, é uma medicina silenciosa que nós não compreendemos, mas devemos respeitar. Outra possibilidade com a dor é nós nos adaptarmos a ela. Esse eu convivo com a dor, hipótese. Eu vivo com ela. É como domesticado, né? Ele é por companhia. Pensamento reto. Qual é a proporção? Qual é o motivo? Isso tudo ajuda a aliviar. O que eu posso fazer apesar dela? Em que sentido eu posso enfrentá-la e onde devo resignar? Quando se trata de questão emocional, tudo ajuda, inclusive a análise, a reunião espiritual, a ajuda profissional, a ajuda espiritual, a autoajuda, a prece, os cuidados corporais, os cuidados, a asepsia emocional, a elevação mental. Elevar a mente não é só estudar, pode se dar com simples, e acontece muito, de uma maneira simples. Perdoa, esquece, alivia, confia. A dor, aí entramos num campo mais grave da reflexão, a dor é a voz divina, é a voz de Deus também. Deus falando com aquela criatura, chamando cada criatura pelo nome. Então, às vezes a dor, ela relembra, ela corrige, ela recomenda, ela prenuncia, ela anuncia, ela chama. Muitos chamados foram dolorosos, né? Abraão sofreu quando tinha que, ouvindo a suposta voz de Deus, oferecer Isaac em sacrifício, depois não mais oferecer. Josué, Jeremias, Daniel, Jonas, quando esse espírito tem uma incumbência, um mistério, é uma ação sofrida. É para Maria o anúncio de que ela teria um filho sem estar com o varão, e depois que eles iam para a terra do Egito. Isso tudo é doloroso também. É doloroso saber Paulo, né? Venha, eu mostrarei o quanto convém que sofras em meu nome. É sofrimento Prisca e Áquila estarem com Paulo, e por causa disso eles serem presos, torturados, a oficina ser destruída. É doloroso por ser amigos de Paulo, estar naquela missão das viagens e do anúncio do Evangelho, Gaio e Aristarco serem linchados. É doloroso para os apóstolos a perda de Timóteo, que abre mão de Paulo, que está ensanguentado, que ele seria morto e foi dado como morto. E o pequeno Timóteo, o ótimo pastor, o ótimo médium, o ótimo menino, o ótimo cristão, abre mão do seu ídolo patriarcal, Paulo, representante de Jesus na vida de Timóteo. Doloroso para Paulo ser desertado pelo pai, doloroso para ele ser contrariado no momento por Gamaliel, doloroso para ele lembrar que apedrejou Estevão, doloroso não ter a confiança dos cristãos de Jerusalém, doloroso para Pedro lembrar que negou Jesus, doloroso para Pedro saber que se escondeu depois da crucifixão, que falou palavras que Jesus não conhece, a vontade de Deus, mas a vida dos homens. Madalena convertida, doloroso lembrar da vida errada que levava, embora com muito amor, né? Então tudo isso é doloroso, faz parte do nosso caminho cristão também, dores morais. É a voz divina, então muitas vezes também este anúncio. A voz divina vem, a dor, como fator de correção. Às vezes ela nos mostra o caminho que deve ser seguido. Por isso que Paulo foi lançado fora da montaria, por isso é que Madalena teve conversão, por isso que Zaqueu foi reorientado. A voz divina, ela expande as nossas forças. A dor nos traz fortaleza. No estado de bem-estar, naturalmente, nós ficamos no conforto, na acomodação e, às vezes, numa relativa estagnação. A força bem suportada, ela aumenta a resistência. A dor traz reflexão, porque ela absorve questões que seriam importantes um dia antes de ela nos visitar,
se tornam pequeniníssimas. Conflitos que achávamos importantes se desfazem como as nuvens. Valores que tínhamos e questões a que nos apegávamos se tornam pequeniníssimas, porque a dor tem um poder maior e ela fala mais profundamente ao nosso espírito. A dor, então, ela também desilude. Desilude não no sentido negativo da tristeza, mas ela desilude no sentido que ela tira as ilusões. Então, se nós temos uma preocupação da roupa, do esporte, do noticiário, de uma festa, de questões assim, as questões ficam tão pequenas porque o assunto fica mais forte interiormente. E a dor também nos torna mais humildes, porque tende a isso. Alguns de nós podemos recalcitrar, apelar, nos tornarmos rebeldes e irreverentes, mas muitas vezes o que a dor faz, ou ela nos torna humildes, ou ela nos humilha. Essa humilhação, na verdade, é como se fosse um polimento, né? Um trabalho, um abrilhantamento, uma iluminação potencial dos nossos espíritos. E ela também faz a contenção, a continência, a moderação. Às vezes nós ficamos com uma limitação e aquela limitação nos priva, mas nos poupa de questões que nós desconhecemos, mas que os engenheiros espirituais, os nossos protetores, os nossos espíritos guardiães, que velam por nós com carinho, sabem razões que desconhecemos. No Evangelho, né? Paulo caminhava com uma dor e ele diz: a fim de que eu não me envaideça, foi-me dado um espinho na carne. Não sei, eu estou até lendo um livro de Paulo para tentar entender como esse autor interpreta isso. Tomara que mais para frente eu tenha hipóteses, né? Mas por enquanto nós achamos que podia ser a vida que levou, que era muito zelosa, muito correta, muito guardião das escrituras, muito cumpridor dos deveres, muito exemplo social. Então ele tem muito equilíbrio, muita autoridade na crença que tinha e que era fiel a ela. Mas ele perseguiu a cristãos, os amigos dele às vezes sofreram por causa dele. Teve um momento em que ele comandou torturas, a questão da morte de Estevão. Talvez fosse isso, ele sabia que seria capaz daquilo, de crueldade. Mas ele carregava então o espinho na carne e diz: não adianta recalcitrar contra o aguilhão, ou seja, resignemos e prossigamos. Santo Agostinho teve uma conversão, uma vida turbulenta e depois uma conversão, mas ele tinha uma dor do remorso. Ele queria ter tido um outro começo e teve um recomeço. Jesus nos ensina que às vezes é preferível arrancar um olho e entrar sem um olho dos céus do que dos céus da paz, do bem-estar, da ventura, da esperança, da leveza. É preferível isso a entrar com os dois olhos na geena, no inferno, que é o estado nosso inconsciente, nosso de dor, de remorso, de angústia, de arrependimento, né? Então, estar com os dois olhos às vezes é ver tudo de ruim, quando parece não ter tempo, e teremos, mas achamos que não. Agora, entrar com o olho é ver parcialmente, é ter limitações, é perder alguns poderes que nos fazem mal, a nossa tirania, a nossa inteligência de vaidade, a nossa arte de fama, de humilhação alheia, a nossa riqueza de exploração. Então, de algumas vezes é preferível abrir mão de um olho. Choro e ranger de dentes, né? Aí Jesus já fala para nós de um tipo de lei de causa e efeito. Em consequência da vida, dos erros que cometemos, nós então vamos chorar, ranger dentes, sofrer no tempo. O choro de quem é yin e o ranger dentes de quem é yang. Temperamento yin da água que chora, e o temperamento yang do fogo que range os dentes, né? Que tem que, o desafio é exaurir aquela impressão, aquela sensação, aquela dor, e mesmo ansiarmos por nova oportunidade. Isso é da causa e efeito. Mas é quando é ação e reação, que é uma ação, toda ação corresponde
ação em sentido contrário com igual força e intensidade. Aí Jesus fala também. Às vezes é Pedro, embainha tua espada, porque quem usa da espada perecerá pela espada. Então a dor da mesma natureza que infligimos é que nós experimentaremos. E lembrando a particularidade do texto, quando Jesus diz: Pedro, embainha a tua espada, ele não andava armado. A espada que ele pegou é de outro. Por que não foi? Embainha a espada dele, devolva a espada dele, embainha a tua espada, porque Pedro ficou com raiva, ele ficou apavorado com a possibilidade de Jesus ser preso. Quando ele desembainha a espada do soldado, ele está representando a espada que ele estava desembainhando anteriormente. Jesus desembainha, Pai Pedro, a tua espada, porque essa sua raiva, essa sua seu revide, essa agressão, ela vai gerar revide e agressão contra você. Então, às vezes, a dor ela é resultado de uma causa antiga. E, às vezes, ela é da mesma natureza que nós infligimos e que experimentamos. Erraticidade. Às vezes, a dor nós estamos perdidos. E lembra aquele emaranhado que falamos na roda das reencarnações das vidas? Então, nós ficamos repetindo aquela retroalimentação, aquela dor, até que nós consigamos nos emancipar. E um exemplo bom disso é o jovem rico. Desde novo, ele fazia as coisas, ele cumpria os preceitos morais. Então, quando Jesus fala para ele, se uma coisa te falta, você vai, vende tudo que tem, não derrama água, isso é muito importante, tá? Mas você vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue. Aí ele não deu conta, e Jesus fala, puxa, eu fazia tudo, faltou só apego, é tanto que Jesus diz: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil não entrar passar pelo mão de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, Jesus está mostrando que ele tinha aquele problema, aquele espinho, aquela doença, aquela dor que ele carregava e achava que precisava daquilo, que era dependente daquilo, que aquilo era um bem quando era um mal. Por isso que a dor às vezes desilude. Por isso que às vezes o olho é arrancado e fica sem riqueza. E às vezes nós não damos e a vida toma para o nosso bem. Então, o jovem rico é a nossa condição de erraticidade. Estamos passando vidas com a mesma falha, com a mesma apego, e às vezes falta pouco para uma emancipação melhor. Um outro tipo de corrigenda é quando é elevação. Madalena amava muito, depois ela amou com mais pureza. Naturalmente, ela alavancou seu caminho evolutivo. Zaqueu foi pelo aprendizado. Zaqueu cria, ele acreditava na vida que levava. Tanto é que a fala dele é muito franca. Ele diz assim: Senhor, eis que darei metade dos meus bens aos pobres. E caso eu haja desfraudado alguém, caso eu haja prejudicado alguém, não sabia se tinha prejudicado, estava considerando aquela possibilidade a partir da boa nova do novo ensino de Jesus na casa dele. Se eu desfraudei alguém, se eu fui injusto, eu dou metade dos bens aos pobres. Se desfraudei alguém, eu não vou devolver, não. Eu vou devolver 4 vezes mais. É muita sinceridade. Já converteu de modo adiantadíssimo. Ele tinha o quê? Ignorância. Às vezes nós estamos numa situação de imposição, numa situação de exploração, numa situação de opressão, de escravizar. Porque havia senhores de escravos que acreditavam que aquilo era natural. Havia pessoas, irmãos, nós da Alemanha nazista, que achavam que o regime não estava fazendo o que estava fazendo. Às vezes nós achamos que o excesso da riqueza nossa não falta para ninguém. O excesso, o excedente. Então, questões assim, às vezes é por ignorância sincera, e às vezes é por um apego do jovem rico, que traz dor. Porque é um vazio, é menos plenitude. Outras vezes é punição, Herodes. Um anjo veio e o puniu de doença e morte. Às vezes é punição na mesma vida. Outras vezes é uma redenção. Assim como aconteceu com Pedro, quem usa da espada perecerá pela espada. João Batista vem na condição de redenção. Ele se redime do que como Elias fez contra os profetas de Baal. Outras vezes é necessária, às vezes é um martírio. Ao que parece, Estevão foi um mártir, ou seja, ele se imolou.
Em consequência da sua situação moral, ele se entregou ao sacrifício cristão de muita afinidade com Jesus. Foi dor, foi, mas essa dor é diferente, nós não cogitamos como seja. A leveza, o consolo, o cuidado da decapitação de Paulo. Certamente o cuidado médico é imenso, então não é a mesma dor física do condenado. Jesus, em meio aos companheiros lá, ditos ladrões, né? A dor de Michael, um ladrão, é diferente da dor do outro ladrão, que estava rebelde. A do rebelde doeu mais. E tem a dor da consolação, o retiro da consolação, que é quando você ainda não tem crédito e precisa de cuidado divino. Aí falamos no nosso irmão Judas, que certamente foi cuidado desveladamente por Jesus, por Maria, por Francisco, né? Espíritos imensos que nos compreendem sem condenação, que são médicos divinos. Bem, aí entramos no sentido de Jesus. O que mais nos consola no escuro? Primeiramente, porque Jesus é dito o médico, o salvador, o libertador. Ele nos livra do mal em nós mesmos. Ele é o médico e ele é o salvador. Então, cada vez mais, Jesus nos ensina o equilíbrio, a virtude, a caridade, a compreensão, as bem-aventuranças, a saúde. A caridade que promove saúde, a saúde que advém da caridade, saúde espiritual. E dissemos que a dor é externa, é da vida de relação, ela é própria de estarmos vivos e sensíveis. Felizmente, quem evolui também não fica nem morto nem insensível. Então, os espíritos elevados, os anjos, deveriam ser egoístas, viver no plano espiritual, não se preocupar conosco, que são médicos divinos. São sensíveis. Qual tipo de confrangimento, qual tipo de sensibilidade, de sensitividade, de permeabilidade que esses anjos recebem? Parece a compaixão. A compaixão é que nos torna sensíveis. A caridade é você deixar de oferir prazer para que o outro tenha um prazer igual, menor, maior. A compaixão é você abdicar de esferas superiores, porque você vai cuidar cada vez de degraus mais baixos. A caridade, a compaixão e a evolução moral, o amor é que possibilitam o espírito descer em vez de subir, e quanto mais pode subir, mais desce. Eu acho que foi a mãe de Gregório, um desses espíritos citados em André Luiz, que quando se pergunta se a senhora se ocupa de mim, não, foi o céu e o inferno. Uma mãe fala para o filho, mas a senhora ainda se ocupa dos seus familiares, e ela diz assim: eu seria mais ingrata, a mais injusta, a mais endurecida, a mais inferior das criaturas, se eu ficasse tranquila no plano espiritual superior e bem, se eu não me ocupasse dos meus. Não há céu sem que eles estejam em estado celestial. Eu não fico bem se não os deixar bem. Então ela diz assim: eu tornei boa, eu já emancipei deste mundo e voluntariamente eu vivo nele, ele é o meu lugar, porque o lugar da caridade é a dor alheia. E Kardec fala que a maior caridade é aquela que busca as dores mais escondidas, mais disfarçadas. A pessoa se esconde, se arruma, parece estar bem, ele descobre aquela dor e, sem humilhar, ela auxilia. Bem, isso é papel de anjo. Então a sensibilidade angélica é a compaixão. O que ela faz? Para finalizarmos, onde há ignorância, como em Mateus, como alguém que pratica o mal por cultura, por mau exemplo, por dureza, por trauma, por trajetória. Onde há ignorância, o ensino. Onde há o erro, a correção. A pessoa sabe, mas erra, faz errado. Não é por problema moral, o método está errado, é corrigido, é a instrução, a correção. Por fraqueza moral, incapacidade, aí o fortalecimento. Por exemplo, estudar mais para servir melhor. Fortalecimento. E onde há o erro, pecado, contra o Espírito Santo, aquele que Jesus diz que somente esse aí, pecado contra o Espírito Santo, só custa de jejum e oração, esse tem que ser redimido. É quando nós temos o conhecimento, fazemos o mal e estamos tentando corrigir o nosso vício, o nosso erro, a nossa contradição. Aí realmente é questão de
decisão. Então, nós temos doenças morais requerendo novas decisões, fraquezas que carecem de fortalecimento, erro e ignorância que dependem de instrução, de exemplo, de esclarecimento. E, por fim, o fato de trazermos como eco, né? Onde há trevas, que eu traga a luz, onde há tristeza, que eu traga a alegria, nós estamos falando de Francisco. Então, a sugestão de que, através deste percurso rápido de reflexão, nós consideremos que a dor é nossa vida, a dor é instrumento divino da nossa evolução, a dor é nossa irmã. Então, somos irmãos em Cristo, neste caminho dolorido, de várias naturezas de dor, mas não estamos nem sozinhos, nem abandonados, nem sem exemplos, e nunca estamos sem médicos. Tá? Abraço a todos, agradecimento pela acolhida. Por conta da coordenação do grupo aí, por conta dos nossos amigos músicos, nossa avança e parabenização. Vanessa. Vanessa. Graças, obrigado mais uma vez, viu? Como sempre, é um alimento que a gente precisa para as noites de segunda-feira, para a gente poder ficar bem abastecido durante toda a semana, né? Todos nós, muito. O Anderson fez a pergunta, claro, dá tempo ainda, olha, não fui eu que provoquei, tá? Ele fez a pergunta. Mas tudo? O Anderson, não foi eu. Sim. Já está subindo aqui a mensagem. Como entender a dor e a evolução? A dor da evolução é aquela que não citamos didaticamente, não, mas é aquela dor de quando, por exemplo, o espírito já adiantou tanto que o corpo dele voluntariamente, ou ele solicita aquele tipo de sofrimento, Francisco de Assis solicitou os estigmas, e alguns espíritos, como Chico Xavier e Francisco de Assis, tiveram problema de olhos, né, de visão, né? É próprio de um espírito que evolui tanto, às vezes, que parece que a luz que está no corpo, ele parece que o corpo derretendo um pouco, né? Então já começa até a refletir no corpo físico, que já não comporta tanto espírito, tanta luz, tanta intensidade e tanta força. Alguns espíritos que pela contemplação, pela caridade, pela vida de serviço experimentaram esse espiritual, eles tiveram reflexos físicos. E tem outro exemplo. Alguns espíritos amam tanto Chico Xavier que a angina o visitava. Eu prefiro crer que seja muito mais uma doença evolutiva do que imaginar que naquela vida ele contraiu aquilo pelo mal. Então a dor evolutiva às vezes é dessa natureza também, tá? E certamente que essa dor aí nós não sentimos ainda não, mas teremos a honra de sentir em alguma vida. Obrigado. Respondido, Anderson. Agora finge que sim. Em cara consciente, né? Perfeito, tá ótimo. Obrigado, Gladson. Isso, alguém quer falar? Fala, Rutinha. Nada sei, meu amigo. Aqui, esse tema, quando eu li lá, eu falei, não, meu Deus, o Gladson vem falar de dor pra gente. Mas eu não... É verdade. Doeu muito, Magali. Doeu muito. Hã? E doeu muito o estudo. Não, foi ótimo. É irmã dor, nossa irmãzinha. Maravilhosa. Eu falei irmã dor. Foi com anestesia. Semana que vem vai ser alegre, tá? Ao longo do estudo aí eu fui aqui refletindo, né? E falando assim que a dor nos visita assim, de diversas maneiras. Então, ao longo da vida, todas as vezes que a dor... Hoje em dia eu tenho uma teoria, assim, uma maneira de enxergar a dor. Tudo isso que você falou foi a síntese, né? A experiência que a dor me trouxe foi assim. Eu uso esse movimento como um material didático, né? Porque assim, eu digo o seguinte, eu comecei com dor, com 4 anos de idade, né? E a outro dia eu falei, gente, a dor vem me visitando, a dor física, né? Doença e tal.
desde quando eu era muito pequena. Então, quer dizer, ela é a minha professora. Eu cheguei a essa conclusão. Então, a gente tem que ser amigo dos nossos professores, né? Isso é uma análise que eu tenho feito. E com o decorrer do tempo, eu fui percebendo que é uma dinâmica, né? Ela é tanto a nossa amiga e tanto ela é a nossa professora, que todas as vezes você passa por uma situação de dor e logo em seguida vem o crescimento e o alívio. Você se sente mais forte, mais poderosa. Mas para que tudo isso aconteça, tudo que você falou é extremamente importante. A gente não pode ignorar a dor. A dor tem que ser vivida, sentida e entendida. Porque se a gente passa por experiência de dor, escondendo a dor, tentando não fingir que ela não está aqui, ela não serve como crescimento. E nós perdemos uma oportunidade maravilhosa. Outra coisa maravilhosa que a dor vem mostrar pra gente é que ela não sinaliza, né? Isso tudo você já está falando, eu só estou repetindo, porque é bom, parece que a gente aprende mais. Quando fala assim que a gente, a dor vem para sinalizar que alguma coisa está errada. Então, toda vez que a dor está me visitando, eu falo, opa, vamos ver o que ela está querendo me dizer. Né? Fala logo, vamos lá. E eu começo a pesquisar a minha dor, eu entro nela, fico ali. Porque na hora que eu consigo entender o que ela está me dizendo, eu me liberto. Isso é fantástico, né? É libertação. E o dia que a gente não consegue, a gente vai convivendo com ela e tenta ser amiga dela. Porque aí você fala assim, porque eu ainda não tenho condição de entender o que ela está me dizendo. Mas não amaldiçoar nunca a dor, e sim fazer amizade com ela e falar assim, então tá, amiga, você quer ficar aqui? Nós vamos ficar aqui até o momento que eu entender o que você quer de mim. Então, isso é maravilhoso, esse diálogo que a gente tem com a dor, entender o que ela está nos mostrando, né? Então, todas as vezes que eu passei por essas experiências, foi isso que aconteceu comigo. Um dia eu estava no hospital doente, eu era adolescente, 18 anos de idade. Aí a minha mãe falou comigo assim, mas você cheio de gente aqui nesse hospital. Aí eu falei com ela assim, mãe, mas eu tenho 18 anos, essas pessoas estão tudo morrendo mesmo, é tudo gente velha. Passou um tempo, né? Eu percebi que estar ali com aquela pessoa doente me trouxe, eu comecei a ficar mais sensível, olhar a vida de outro jeito. Aí eu falei, pronto, aí eu melhorei, sarei, porque ela trouxe a mensagem que ela precisava, né? Então, enfim, realmente é irmã mesmo, é professora, é irmã, é amiga, é conselheira, né? Ela é mais do que irmã, ela nos aconselha, faz um monte de coisa. Viu como você entrou no clima? Muito bem. Aqui, já fica anunciado o negócio aí. Semana que vem nós vamos conversar sobre a harmonia, combinado? Ô, Gladson. Combinado. Harmonia, combinado? Vamos lá, meu amigo. Oi, Gladson, tudo bem? Posso participar rapidinho? Ontem eu estava assistindo um filme sobre a vida de Madre Teresa de Calcutá. Essa semana, parece que esse mês comemora-se, não sei se é a data de nascimento dela, mas está passando um filme na televisão sobre a vida dela. E tem uma parte do filme que me deixou bastante pensativo, quando ela, no momento de oração, ela fala sobre a questão da dor, né? Que ela sente por estar, como se ela estivesse buscando Cristo e por estar distante fisicamente dele, ela tem um sentimento de dor muito profundo, mas que se esse momento permite, essa dor que ela sente no coração, permite que ela consiga aproximar pessoas do Cristo, então que ela continue sentindo essa dor. Então eu fiquei pensando sobre o que você falou, desses espíritos que já redimidos ou em processo de remissão, né? Eles têm uma capacidade de renunciar a uma evolução maior em função daqueles que estão na retaguarda. Eu só me lembrei desse caso quando você falou sobre por causa da nossa irmã, da Madre Teresa, né? Esse caso dela.
E olha só, não sei se é a Madre Teresa ou a Irmã Dulce, uma delas tinha pouca capacidade respiratória, eu acho que é a Irmã Dulce. É típico também, que é muito emocional. Agora, espíritos que experimentam um tipo de exílio, né? Eles abrem mão de uma plenitude, vivem numa condição de exílio, e quando são confrangidos pela dor, eles se lembram de ideais superiores. E essa experiência que eles têm, Jesus teve essa experiência superior, difícil de a gente cogitar, quando Jesus fala assim: Pai, por que me abandonaste? Ele teve uma experiência por amor de Deus, de uma ausência de Deus. Imagina que intensidade disso, para que vazio ele sentiu e que presença ele sentiu de novo na manifestação de Deus. Então o exílio desses espíritos, quando eles descem como embaixadores do Cristo, embaixadores da caridade, eles renunciam a um palácio moral de luz para se apagar. E sentem naturalmente essa saudade, porque eles têm os afetos. Mas eles sabem que são enviados ao campo de batalha, né, das nossas lutas de discernimento. É um tipo de dor, é uma saudade, é um sacrifício, mas muito consolada, e não sabemos o quanto, né? Perfeito. Muito legal, Gantas. Obrigado pela participação, tá, irmão? Eu agradeço. Um abração para todo mundo. Ô, Cláudio, Participação, gente. Oi. lembrando aqui o nosso professor Honório, ele falava também que para fixar valores, né, esses espíritos, né, que passam por experiências, que já são evoluídos, ele falava assim que era para fixar o valor. Porque ele já tem um valor e a doença vem para fixar aquilo que ele já possui, né? Bacana. Consolidação, consolidar. Firmar a rocha onde construiu a casa. Muito legal. Tá? Muito Bacana. Tá. Deixa eu só dar um recadinho aqui, ó. A André fez um comentário que o sofrimento humaniza as pessoas. Muito bem, Andréia. A Marília está dizendo que a dor é pedagógica. Né, Marília? E a Vanessa está lembrando que dia 5/9, que é a data de desencarne de Madre Teresa. Né? Acabei de ver aqui a luz. Agora que eu vi com os tios. E eu lembro uma coisa aqui, numa das reuniões mediúnicas que eu frequentei, né, que participei, junto com o Consolador, a minha mãe, em espírito, manifestando uma fala junto à nossa médium Ruth, ela falou uma coisa muito bacana, que eu nunca mais vou esquecer. E quem estava no dia também nunca mais vai esquecer. Dizendo que é o seguinte, a gente não deve dar valor às coisas mais do que elas mereçam. Né? Então, às vezes, a gente acha que é sofrimento, e esse sofrimento tem sido luz para a gente. Né? Então, o fato da gente estar aqui hoje, né, o grupo todo harmonioso, talvez se não fosse por esse momento complicado, a gente não estaria aqui. Né? E nossa geração está se abrindo cada vez mais para todos. Eu não estaria mesmo, não. Você sabe, todo mundo aqui sabe que não. Com certeza. Isso é uma outra parte. Se não quiser, a harmonia. Combinado? Combinado. Ó, última coisa, nós criamos um grupo no WhatsApp, porque às vezes eu esqueço as pessoas. Então, criei um grupo e eu vou lançando o próximo tema nesse grupo. Tá? Então, porque às vezes o povo vai você mandou mensagem para mim, eu esqueci da reunião. Então, o grupo chama aí Consolador em Casa, tá bom? Eu deixei o link aí, quem quiser ser lembrado, só lá, tá bom? E para encerrar, o Tim toca a música pra gente, Tim. Ó, pera aí. Léo, não tô ouvindo você, Léo. Uma que a gente cantava muito lá no Consolador. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo e sempre contigo eu posso contar. No perfume das flores, na harmonia das cores e no
mar que loucura, o teu nome a cantar, escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em pé, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa unida, na fonte que corre, ligeira a cantar. Te agradeço ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro teu nome, e mesmo sofrendo eu posso cantar. Escondido está no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira a cantar. Boa noite a todos. Até semana que vem. Boa noite, sim, obrigado. Tchau. Semana que vem, harmonia, hein, Magali? Harmonia. Harmonia. Harmonia é bom. E violão do Glass. Combinar, recreio. Segunda-feira é recreio. Tchau. Boa noite, João. Boa noite, gente. A todos. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau. Bom dia. Tchau, Vlad. Tchau. Tchau, muito obrigado. Valeu, amigo.